Diz que eu sou. Diga: eu sou o que a palavra de Deus fala que eu sou. Diga: eu tenho o que a palavra de Deus fala que eu tenho. Diga: eu posso todas as coisas que a palavra de Deus fala que eu posso. Oh, Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos nesta nação de falar com liberdade a sua palavra. Pai, eu sou tão grata por podermos, Pai, falar nesta nação com liberdade nas ruas. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela sua palavra, Senhor. Nós exaltamos a tua palavra nessa manhã. Nós reconhecemos o poder da sua palavra, Pai. E nós queremos que a sua palavra cada vez mais seja conhecida. Oh, Pai, nós consagramos nessa manhã aquilo, Pai, que tu queres fazer através da tua palavra. Senhor, nós declaramos que será feito em cada coração neste lugar. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, pessoas curadas nessa manhã pela sua palavra, pessoas salvas nessa manhã pelo poder da sua palavra, pessoas transformadas nessa manhã pela vida que está na sua palavra. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que tu fazes aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, nessa manhã, exaltamos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode, por favor, sentar-se. Aleluia. Seja muito bem-vindo ao Dia Verbo da Vida de Missões. Uau! Aleluia! Eu quero também declarar para você que nos assiste pela internet, sejam todos muito bem-vindos neste ano de 2024 ao Dia Verbo da Vida de Missões. Glória a Deus! Deus é bom. Esse Dia Verbo da Vida de Missões, ele foi criado para estabelecer um memorial para o Ministério Verbo da Vida, acerca mesmo da chegada da obra do casal missionário, Pastor Bud e Mama Jen. Eles levaram essa palavra da fé ao Brasil e essa palavra da fé chegou também na África. Nesse ano de 2024, nós celebramos mesmo 3 nações em específico, as quais o Ministério Verbo da Vida colocou os pés lá e tem feito milagres naquela nação, tem alcançado vidas naquelas nações que são a África do Sul, Moçambique e Angola, através de missionários que têm sido canais de Deus nessas nações. Então, é muito importante, irmãos, que neste dia, no Dia Verbo da Vida de Missões, nós possamos nos conectar com a história, nós desejarmos mesmo conhecer os valores, a visão, o chamado, a obra que Deus confiou a um casal missionário, Pastor Bud e Mama Jen, mas que chegou até na África. E o tema do Dia Verbo da Vida de Missões neste ano é uma alegria chamada África. A África é um continente composto por 54 países. Olha que continente grande. Olha que continente vasto. Um continente muito antigo, mas também um continente que possui uma diversidade cultural muito extensa. Uma riqueza de diversidade cultural muito extensa. E Deus, ele deseja mesmo que essas pessoas, que esse continente conheça o poder dessa palavra. E nós, como pessoas que temos conhecido esta visão, a história que Deus plantou, a visão que Deus confiou ao casal Pastor Bud e Mama Jen, Deus também confia em nós, para que possamos transmitir e levar para esse grande continente o que Deus tem. E nessa manhã, nesse ano, neste dia, Deus está mesmo querendo despertar dentro de nós a importância que é o conhecermos a visão que Deus tem nos plantado. É muito importante nós que fazemos parte do Ministério Verbo da Vida, conhecermos os valores dessa visão.
conhecermos a história, conhecermos aquilo que Deus tem feito através de missionários em várias nações. Então, o Dia Verbo da Vida de Missões foi estabelecido para isso, para que nós possamos ter um despertar do Espírito, para sabermos a importância que é missões, a importância que é transmitir a palavra de Deus para transformar vidas, porque foi assim que começou através do casal Pastor Bud e Mama Jen. Então eu quero te convidar a conectar o teu coração nessa manhã, para o que Deus tem para transmitir para nós, para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, no capítulo 16 de Marcos. Eu creio que você já conhece, mas eu quero que nós possamos andar um bocadinho aí pela palavra. Aleluia. Marcos 16, eu creio que o pessoal vai colocar aqui. Você pode ler, mas também é bom que você abra aí na sua Bíblia. Amém? Marcos 16, no verso 15. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus diz assim: ide por todo o mundo. Veja que ele diz, ide por todo o mundo. Deus não vai esquecer nenhuma nação. Amém? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Isso aqui é tão importante, irmãos. Foi uma ordem. Todas as vezes que nós formos ver na palavra de Deus, o Espírito Santo, a sua palavra, o próprio Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, falando acerca de transmitirmos a palavra para outros, nós vamos ver como um mandamento, como uma ordem imperativa. E ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um mandamento. E essa consciência Deus quer trazer para nós hoje. Para nós pararmos e pensarmos um pouco acerca da importância dessa palavra. Continua comigo, caminhando aqui na palavra em Mateus. Vai lá, por favor. Mateus, no capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. Mateus 28, no verso 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Veja que ele diz, Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Deus não vai esquecer de nenhuma nação. Mas Ele quer também hoje nos lembrar. Amém? Ide por todo o mundo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Diga, de todas as nações. Aleluia. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, diga todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Vai para Romanos, por favor, Romanos no capítulo 10. Romanos capítulo 10, no verso 13. Aleluia. Romanos 10, verso 13, é muito importante que nós pensamos acerca disso. Ele diz assim, porém que se diz... as letras estão cá embaixo, né, no telão.
Aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau! Isso é tremendo, irmãos. Não sei se você já pensou sobre isso, mas ele diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15, por favor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos, vai lá por favor. Atos no capítulo 1, no versículo 8. Aleluia. Atos capítulo 1. Está igual aqui. Glória a Deus. Sim. Diz assim: mas recebereis poder. Diga, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é uma promessa que o Senhor nos faz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós começamos em Marcos 15, onde ele diz, ide por todo o mundo. Depois, nós vemos também que ele nos deu uma autoridade. Ele chama os discípulos ao pé do monte e ele diz, olha, eu vos dou autoridade. Para vocês pisarem serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. E no momento que Cristo está ali pronto para subir aos céus, depois de ressurreto, ele dá essas instruções para eles. Olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, a autoridade que eu recebi, eu transfiro essa autoridade para vocês. E aqui, em Atos, ele diz, olha, vocês receberão poder, e vocês receberão esse poder através do Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. Hoje, no Dia Verbo da Vida de Missões, estamos a celebrar, em específico, o continente africano. Em específico, a obra que Deus tem feito, através de pessoas que perceberam esse ide que Marcos 15 está falando, entenderam que todo aquele que invocar o nome será salvo, ou seja, é para todos. Deus não está escolhendo alguns, Deus não tem um povo específico para subir, Deus não tem um povo específico para ser salvo, Deus está chamando a todos, Deus quer que todas as nações o conheçam, Deus deseja que, na verdade, todo mundo, que João 3,16 disse que Deus amou o mundo, e esse mundo são pessoas. Deus está conectado em salvar aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que não conhecem a vida verdadeira que Deus pode proporcionar. Deus está querendo hoje, nessa manhã, no Dia Verbo da Vida de Missões, com essa temática que nós temos, uma alegria chamada África, celebrando um continente de 54 países.
Estamos hoje nos voltando o nosso olhar para esse continente em específico, que tem 54 países. E a palavra de Deus, ela vai nos orientar que, de fato, Deus quer salvar a todos. Deus não quer que nenhum se perca. Ou seja, hoje estamos a nos conectar com um continente, mas o que Deus deseja cada vez mais é que a nossa visão se amplie, porque Deus tem urgência em salvar aquele que se perdeu. Deus tem urgência em que as pessoas percebam o amor que Ele derramou através de Jesus Cristo, enviando para a terra, para salvar aqueles que não conhecem a Cristo. Existe uma urgência, existe um clamor no coração do Senhor para alcançar aqueles que não o conhecem. Existe um clamor no coração de Deus para salvar aqueles que não têm a salvação. E nessa manhã, Deus deseja que nós despertemos para essa urgência e para esse clamor. Deus deseja que nós temos mesmo uma sensibilidade mesmo no Espírito. Sabe, que nós olhemos com mais intenção para aqueles que estão a sofrer, para aqueles que estão de fato debaixo de julgos, debaixo de opressão, debaixo de angústias, debaixo de doenças, debaixo de entendimentos de filosofias erradas, debaixo de confusões teológicas. Deus deseja que o nosso coração saia um pouco das quatro paredes, dos serviços que temos de demanda aqui, e olhemos para as demandas que estão lá fora, olhemos para as demandas que o mundo está debaixo. Irmãos, tem hospitais que estão lotados hoje, mas nós sabemos que Jesus é o Jeová Rafa, aquele que sara. Deus quer que hoje a inquietação que Ele tem no coração de salvar, de curar, de libertar, faça parte de nós. Porque nós celebramos o que Deus tem feito hoje em Angola, nós celebramos o que Deus tem feito em Moçambique, nós celebramos o que Deus tem feito na África do Sul, mas tem 51 nações ainda para alcançarmos. Tem 51 nações ainda para que nós possamos transmitir aquilo que Jesus transferiu para nós como igreja. Porque quando Ele sobe, o que Ele está a fazer ali é isso: olha, eu transfiro a autoridade que eu tenho para vocês. É o que Lucas 10:19 vai dizer: olha, eu vos dou autoridade. Ou seja, toda a autoridade foi me dada, mas quando Ele sobe, Ele transfere essa autoridade para a igreja. E essa autoridade, irmãos, não é uma autoridade para exercermos para uma outra pessoa. Essa autoridade é para exercermos contra as obras das trevas. A autoridade, o empoderamento que muitas pessoas hoje estão a pregar, e que estão a associar isso com uma identidade encontrada, com uma autoestima no lugar. Irmãos, a nossa identidade, ela está na palavra. Não existe empoderamento que te dê identidade. Não existe empoderamento que te dê identidade. A nossa identidade está na palavra. O que nós precisamos cada vez mais é de humildade. O que nós precisamos cada vez mais é de sensibilidade. O que nós precisamos cada vez mais é de compaixão. O que nós precisamos cada vez mais é de consideração. O que nós precisamos cada vez mais é de respeito. Marcos 1, vai lá por gentileza no versículo... Eu coloquei para a mídia. Coloquei, né? Marcos 1, no versículo 41. Eu quero que você acompanhe, por favor. Glória a Deus. Marcos 1, 41. Vamos ali. Jesus profundamente. Você pode repetir essa palavra? Profundamente. Mais uma vez, por favor, diga. Para você decorar. Nunca mais esquecer. Memorizar.
profundamente, compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus, movido profundamente, de íntima compaixão, tocou a mão e disse: eu quero, seja limpo. Sobre um leproso e disse: eu quero, seja limpo. Movido de compaixão. Movido de compaixão. Como igreja, nessa manhã, perceba o clamor do Espírito Santo para nos mover em compaixão. Às vezes você pode dizer assim: mas eu não tenho muitas ferramentas para poder falar do Evangelho, eu não sei muito falar, eu não sei evangelizar, eu não estou muito tímido, isso, aquilo. Começa orando pelas pessoas que estão em hospitais. Começa a desejar pessoas recebendo altas imediatamente. Começa a desejar, sabe, milagres acontecendo em hospitais. Quando você entra aqui no culto, a Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Você entra aqui para o buscar, pessoas em hospitais são curadas. Pessoas recebem alta de hospitais. Pessoas recebem curas instantâneas. Pessoas recebem curas de câncer. Pessoas são milagrosamente curadas. Pessoas começam a ficar espantadas porque milagres extraordinários e miraculosos estão a acontecer. Irmãos, começa a gerar isso no seu coração. Um clamor, sabe? Um clamor mesmo de ver, diabo, as obras das trevas, as circunstâncias que esse mundo está a passar. O Espírito Santo me leva a interceder para que a obra de Deus venha a ser estabelecida na terra. Então eu posso às vezes não saber e não ter às vezes a habilidade para falar, ou com ousadia para chegar na rua e confrontar um ateu, chegar na rua e falar com um agnóstico, falar com um filósofo que não quer saber nada da Bíblia. Não importa, eu começo em oração, a como Jesus teve compaixão e disse: eu quero ser limpo, profundamente. Nessa manhã Deus nos chama para sair mesmo do raso, sabe, do entendimento da proclamação do Evangelho, mas irmos profundamente. 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 Começar a clamar no nosso coração, primeiramente, por aqueles que estão sofrendo. Vamos começar a gerar no nosso coração que quando nós estamos na casa de Deus, buscando ao Senhor, só porque Deus disse que Ele é galardoador dos que o buscam, milagres vão começar a acontecer. Milagres vão começar a acontecer. Famílias se reconciliando, maridos sendo salvos, pessoas nos cafés que estão a beber, tendo encontro com o Espírito Santo por causa de uma atmosfera sendo gerada ali pelo Espírito e cadeias sendo quebradas, pessoas desistindo de vícios, pessoas largando aquelas bebidas, aquele fumo, largando cigarro, tendo nojo do cigarro. Ah, irmãos, milagres. Irmãos, eu vejo pessoas não entendiam, não sei porque eu não acreditava na Bíblia, mas olha, eu estou com uma fome de Deus, eu vou entrar numa igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou me agarrar, eu vou me ajoelhar, eu vou começar a orar, e elas não sabem por quê, mas porque no Espírito, embaixadores de Cristo estão gerando isso no Espírito. Ah, milagres vão acontecer nos hospitais de Leiria hoje, milagres vão acontecer lá em Moçambique hoje, milagres vão acontecer na vida de crianças lá. Ah, Senhor, nós cremos, nós estamos gerando, irmãos. Oh, a nossa vida não será mais a mesma. Nós temos um propósito nessa terra, nós não viemos nessa terra para passear. Ah, nós celebramos o Dia Verbo da Vida de Missões porque sabemos um Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva, que livra o oprimido, que tira pessoas do jugo, que liberta de vícios, que transforma casamentos. Ah, nós declaramos perdão em casa.
esposas, maridos perdoando esposas, esposas perdoando marido. Há reconciliações dentro das famílias. Famílias estruturadas, jovens recebendo autoestima, identidade na palavra. Não é um empoderamento, não é um orgulho presunçoso, mas cada vez mais sendo mais humilde em receber a palavra. Filhos obedientes aos pais. Ah, Senhor, nós vemos milagres. A obra de Deus vai expandir mais e a obra das trevas vai recuar mais. Aleluia! Jovens nas escolas. Ah, irmãos, eu vejo jovens nas escolas ajoelhados, orando. Eu estou vendo isso pela fé. Eu vejo jovens nas escolas dizendo não para as drogas. Eu vejo jovens nas escolas declarando que não vão viver uma vida qualquer, entregues a qualquer desejo carnal, mas vão viver uma vida com propósito. Em nome de Jesus. Jesus movido de íntima compaixão, profundamente. Vamos nos conectar profundamente com aquilo que Deus quer fazer. Profundamente. Crianças órfãos na África, recebendo famílias. A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. milagres. Irmãos, é manhã de gerarmos milagres. Você está crendo em portas de emprego. Você está crendo em milagres. Irmãos, é essa manhã. É uma manhã de gerarmos milagres. Porque nós percebemos que se Jesus estava profundamente movido de íntima compaixão, alcançou uma pessoa. Quando nós nos conectamos com a obra de Jesus, Jesus se conecta com aquilo que nós precisamos. O que Deus nos chama nessa manhã é nos conectarmos com a obra dele. E a obra de Jesus é salvar, é curar, é libertar. É transformar. É trazer o entendimento de que essa vida tem muito mais além disso. Tem muito mais. Continua aí, por favor, em Marcos, no capítulo 1. No verso 41 nós lemos, mas continua lá, por favor. Aleluia. Isso, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. Verso 44. E lhes disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Em Atos 1, ele diz que nos chamou para sermos testemunhas. Testemunhas são aquelas pessoas que podem produzir um relato, uma declaração. Algo que vai evidenciar, não só com palavras, mas com um fato. A experiência pessoal, ela não é uma doutrina. Amém? A experiência pessoal, ela não é uma doutrina. Por isso nós precisamos ter mesmo zelo, para não deixarmos que as nossas experiências pessoais sejam bússolas ou norteiem a vida de outras pessoas. Quando nós transmitimos algo para outras pessoas, precisamos perceber que o que vamos transmitir é a razão e o motivo daquilo que cremos, e não as nossas experiências. Como pregadores, como embaixadores, como pessoas que carregam a palavra de Deus, elas precisam ter essa consciência. O teu testemunho pessoal não é uma doutrina para as pessoas. Testemunhar aqui, de acordo com a palavra de Deus, é evidenciar a razão, o fato
que aconteceu com o próprio Jesus lá na cruz e o que esse fato lá na cruz fez na sua vida. De forma também pessoal e não de forma a doutrinar as pessoas. Eu não vou doutrinar ou vou ensinar a palavra através do meu testemunho. Porque aquilo que as pessoas precisam aprender é o que Jesus fez. É o que Jesus faz e é o que Jesus irá fazer. Então, precisamos ter cuidado com os testemunhos pessoais. Porque podem trazer confusão para as pessoas entenderem o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus faz e o que Deus não faz. Mas quando eu percebo que testemunhar é andar conectado com aquilo que Jesus fez na cruz, com a razão da minha motivação de crer em Deus, o porquê que eu acredito naquilo que Deus fez, eu levo as pessoas a olharem para a cruz e a perceberem de fato o que aconteceu lá com Jesus, o que aconteceu durante que Jesus estava cá na terra e o que aconteceu quando Jesus foi elevado aos céus, está sentado à destra do Pai. Todo testemunho ou todo testificador daquilo que Jesus fez precisa apontar para o que estava lá na cruz. Para o sacrifício de Jesus. Pedro, quando estava a falar com os judeus que estavam ali a inquiri-lo, a argumentá-lo e mesmo a confrontá-lo, Pedro se levanta e diz: olha, eu estou a falar do santo servo Jesus, que foi morto, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo. Deus nos chama como igreja para apontar para aquilo que Jesus fez. Para levantar o sacrifício de Jesus, para exaltar o sacrifício de Jesus. E assim, de fato, sermos testemunhas ungidas pelo Espírito Santo na terra. Quando eu aponto para o sacrifício de Jesus, eu de fato testifico aquilo que Jesus fez na cruz. E é essa consciência do que Jesus fez naquela cruz é que nos conecta, de fato, com aquilo que Deus deseja fazer para as pessoas. O Dia Verbo da Vida de Missões, ele vai hoje também trabalhar dentro de nós uma consciência daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus faz, mas daquilo também que Deus quer fazer. Conectar-se com esse dia, perceber a história, perceber a importância, conhecer um pouco mais da visão, conhecer um pouco mais dos valores, vai nos fazer caminhar para irmos mais além. O povo africano, ele tem uma identidade própria e, de fato, é coerente com esse tema que nós estamos a tratar, que é uma alegria chamada África. É porque, irmãos, quando nós ministramos a palavra para alguém, quando nós vemos os feitos do Senhor acontecendo, isso dá muita alegria. Eu não sei se você já teve a experiência de falar de Jesus para alguém no meio da rua, pegar essa pessoa totalmente desprevenida, pegar essa pessoa totalmente fora do contexto que ela estava ali a pensar, e de repente você vê essa pessoa chorar e a levantar as mãos e a dizer: eu quero Deus. Irmãos, isso é grande alegria que vem no coração. É grande alegria. Não tem como você mensurar a alegria que vem no coração. Porque é você transformar a eternidade daquela pessoa em segundos. É uma eternidade sendo mudada em segundos. E às vezes não é muito falar, mas é você perceber mesmo uma atmosfera do Espírito Santo convencendo aquela pessoa. E as palavras que você vai falando vai trazendo ali, parece uma paz, e a pessoa vai recebendo, e daqui a pouco você percebe as lágrimas correndo nos olhos, e a pessoa começa a chorar e ela nem sabe por quê.
E ela começa a concordar com você, e às vezes estava só discordando, mas de repente começa a concordar, e você percebe que ela nem estava percebendo que ela está concordando com o que você está a dizer. O milagre do Espírito Santo é por dentro. E esse milagre do Espírito Santo, irmãos, dá grande alegria. E celebrar essa identidade do povo africano é também trazer à nossa memória essa alegria da salvação. A alegria de ganhar vidas. A alegria de falar de Jesus para outras pessoas. A alegria de conectar pessoas com Jesus e transformar eternidades. Irmãos, Deus está te chamando para isso. Para transformar eternidades. Para ser a consciência de que em um segundo ali que a pessoa disse sim, a eternidade dela foi mudada. Saber que o Senhor estará com ela todos os dias. Uau! Porque Ele disse, Ele confirma que todo aquele que invocar será salvo. E isso não vem de mim. Não vem de você, é um dom de Deus. Para que ninguém mesmo se glorie, é um dom de Deus. Não podemos desperdiçar o dom de Deus que nos conecta para sermos testemunhas nessa terra. Não podemos deixar passar despercebido esse dom que Deus deu a cada um, porque esse dom é para todos. A Bíblia vai nos advertir que Ele nos faz ministros da reconciliação. Ministros da reconciliação. De conectar novamente pessoas que foram desconectadas. Ministros da reconciliação. Você ter um dom, que não é às vezes o de falar bonito, porque Deus não está procurando pessoas que falem bonito. Deus não está procurando pessoas que falem calmas ou agitadas. Deus não está buscando tipos de pessoas. Deus deu um dom. E o dom de reconciliar o mundo com Ele. E esse dom, ele vai além de tipos. E se eu perceber, e se você perceber, que esse dom que Deus nos dá, não é algo para ser desperdiçado, não é para somente alguns. Esse dom é para os evangelistas. Esse dom é para aqueles que gostam de viajar e ficar andando com mochila nas costas pelo mundo. É aqueles que gostam de fazer turismo. É aqueles que gostam de ficar, não se apegam com as coisas materiais. Por muito tempo as pessoas tinham na consciência de que ser missionário é aquele que gosta de fazer turismo. Ou que não se apega a muitas coisas materiais. Quando ser missionário é você transmitir a palavra de Deus com ousadia e intrepidez, sendo testemunha daquilo que Ele faz. E agora é claro que quando nós vamos estudar acerca e nos aprofundarmos, vamos ver que tem tipos de missionários. Não estamos cá agora para falar sobre isso, mas existem tipos. Mas a primeira consciência é percebermos que nós somos chamados, todo filho de Deus, como ministros da reconciliação. E se esse dom da reconciliação não mover o teu coração, não ser a sua primeira motivação, você será enredado, irmãos, será enredado pela vaidade das coisas. Você será enredado por muitas coisas. Você será sobrecarregado. Porque o foco é ter o coração naquilo que Deus tem o coração. Porque o que Deus procura e o que Deus vai olhar é o coração. Então a intenção, a motivação
A consciência daquilo que você está fazendo, o que está fazendo, precisa ser, primeiro, com a motivação em alcançar aquilo que Deus quer alcançar, em tocar naquilo que Deus quer tocar, em abraçar aquilo que Deus quer abraçar, em falar aquilo que Deus quer falar. E Deus quer falar a palavra dEle. Deus quer alcançar através da palavra dEle. Para que possamos perceber que existe muito mais do que além dessa vida. Para irmos profundamente. Para percebermos que ser cristão não é uma religião. Ser cristão não é uma indumentária superficial. Ser cristão é tocar em outras vidas. É ser uma testemunha de Cristo. É deixar que você seja um instrumento para outros. É ter uma palavra no teu espírito para outras pessoas. É se deixar ser mesmo como se colocar. A Bíblia diz que na altura onde eles construíam aquele tabernáculo, tínhamos lá o sacerdote, mas tínhamos o sumo sacerdote, que era aquele mesmo intermediário, que se colocava entre Deus e o povo. Deus está chamando aqui pessoas para perceberem que vocês são o sacerdócio real. Vocês, somos o sacerdócio real. Na altura de Moisés e do tabernáculo formado, irmãos, eles eram ali uma imagem, eles eram ali, mesmo uma figura, uma sombra do sacerdócio real que ia ser estabelecido. E Deus quer nos despertar para percebermos: você é o sacerdócio real, você é a nação santa, você é o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque você é o sacerdócio real. O intermediário, de fato estabelecido para ministrar e proclamar as verdades de Deus nessa terra. Deus te chama e te desperta para entender: eis o sacerdócio real. Eis aquele que é o intermediário entre Deus e o povo, de fato e de verdade, estabelecido para levar as boas novas. Para proclamar o evangelho do Deus vivo. Para libertar o abatido, para levantar o caído. Você é o sacerdócio real. Você tem a palavra certa para tirar a angústia do angustiado, para libertar o viciado de um vício, para tirar pessoas ali que estão opressas em cafés. Você é o sacerdócio real. Você é o intermediário que estabelece uma conexão para o que Deus quer fazer, o que Deus faz no céu, mas que Ele quer fazer na terra. Você é o sacerdócio real. Esse intermediário que se conecta com aquilo que Deus quer fazer na terra. Porque Jesus, Ele certa vez disse que a vontade que é feita no céu seja feita na terra. Você é o sacerdote que puxa a vontade de Deus do céu para a terra. Você é o sacerdote real que estabelece a vontade do céu na terra. Sacerdócio real. Intermediário de fato e de verdade. Profundamente conectado com a íntima compaixão para ser testemunha de fato e de verdade. Conectado a uma visão estabelecida, que é real, que é profunda, que tem uma história, que foi transmitida através de um casal que recebeu uma palavra específica de Deus. Vá e liberte o meu povo no Brasil. E esse casal, pastor Bud e Mama Jane, agarrou essa verdade como sacerdotes reais, trouxeram ela para o Brasil, estabeleceram de fato escolas, ensino, proclamaram, evangelizaram, levaram essa verdade.
igrejas foram se levantando, estados foram crescendo, lugares foram sendo alcançados, regiões mais distantes do Brasil foram sendo tocadas, e vidas foram sendo estimuladas a perceberem: eu sou um sacerdócio real. Pastor Band e Mama chegaram cá, eu também sou um sacerdócio real. E essa palavra chegou na Angola, essa palavra chega em Moçambique, essa palavra chega na África do Sul. Irmãos, mas nós ainda temos 51 nações, para que possamos proclamar essa identidade, para que possamos levar, de fato, essa verdade que tem nos transformado. Agora, o que você vai poder levar que tem te transformado? Pense sobre isso. O que vais levar que tem te transformado? O que você tem buscado? O que você vai levar para os outros? O que você tem para alcançar os outros? O que você pode testemunhar para os outros do que você tem recebido? Porque muitas vozes existem, muitas filosofias, muitos entendimentos, muitos conhecimentos, muitas visões. Mas em qual visão você está estabelecido? Qual história você está conectado? Qual valor que você que vai te sustentar? Porque o Ministério Verbo da Vida tem história. O Ministério Verbo da Vida tem visão. O Ministério Verbo da Vida tem valores. Ao ponto que essa história, essa visão e esses valores conseguiram chegar longe. Lá na Angola, lá em Moçambique, lá na África do Sul. Crianças têm sido tocadas. Jovens têm sido alcançados. Mulheres têm sido tocadas. A alegria do Senhor tem sido levantada naquela nação. E nós vamos fazer parte disso? Vamos levar aquilo que temos recebido? Vamos nos conectar com aquilo que temos recebido? Vamos despertar para esse clamor e essa urgência que está no coração de Deus? Porque a Bíblia diz: ide por todo o mundo e levai o Evangelho a todas as nações. E pregai o Evangelho a todas as nações. Mas ide. Então nós precisamos nos conectar com o ide. Você pode curvar a sua cabeça, por favor? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós somos tão gratos porque a sua palavra chegou até nós. E nós estamos mesmo de forma intencional, Pai, conectados em levar a tua palavra para outros. Nós queremos de todo o nosso coração ver pessoas que estão nas esplanadas dos cafés, ver pessoas mesmo largando aqueles vícios. Vemos jovens, Pai, que estão nas escolas, serem totalmente transformados. Vendo, Senhor, ver mesmo crianças, Pai, que estão, Senhor, sem nenhuma estrutura familiar, recebendo estrutura familiar. Senhor, nós cremos, Pai, que assim como a sua palavra tem chegado em Moçambique, em Angola, em África, de uma forma geral, nós cremos em mais milagres. Em mais milagres. Porque o Senhor começou uma boa obra nessa nação, nesse continente, nessas nações e nesse continente. E nós nos conectamos para o mais que o Senhor quer fazer nessas nações.
Em nome de Jesus, nessa manhã, no dia Verbo da Vida de Missões, nós declaramos, em nome de Jesus, a vida de Deus, portas abertas na nação, África, de forma geral, no continente todo. Nós nessa manhã nos conectamos para tudo aquilo que o Senhor, Pai, deseja realizar. Salvação, nós conectamos nessa manhã. Milagres, Pai, na vida de crianças, nós conectamos nessa manhã. Oh, em nome de Jesus, nós declaramos o continente africano, Pai, sendo alcançado mais. Nós declaramos em nome de Jesus, mais vidas sendo alcançadas. O Senhor começou a boa obra, mas o Senhor é fiel para aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.